Vamos orar. Glória a Jesus. Estenda suas mãos aqui, por gentileza. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, por esse dia. Mais uma vez, te louvamos, Pai, pela vida dos nossos irmãos, Senhor, que vieram, para aqueles, Senhor Jesus, que estão aqui, vieram, Senhor, para cultuar o Teu nome, vieram aqui, Senhor, essa manhã, para Te exaltar. Obrigado porque começamos aqui essa manhã com a diaconia, Senhor, no café com eles, Senhor, homens e mulheres dispostos a Te servir, dispostos, Senhor, a Te amar, a Te honrar. Muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque nós cremos, nós confiamos em Ti, Senhor. Nós sabemos, Jesus, o Deus que nós temos crido. Nós sabemos, Jesus, que Tu és o Deus que alimenta, Tu és o Deus que traz a paz, Tu és o Deus, Senhor, que traz, Senhor Jesus, Senhor, a direção. Nós cremos, como diz esse texto, que Tu és o Deus desse pastoreio. Nós somos rebanhos do Teu pastoreio. Nós cremos. Muito obrigado, porque nós temos um bom pastor. Muito, muito obrigado, porque não nos falta nada. Te louvamos por isso. Pai, eu Te peço, abençoa a Natália aqui essa manhã. Traz a ela a Tua graça, a Tua paz, Senhor, a Tua sabedoria. Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que Tu ministrou no coração dela, possamos receber. E ajuda as nossas vidas também a receber a Tua porção, a entender a direção, aquilo que tens falado com a igreja nesse tempo. Em nome de Jesus, amém, Senhor. Perguntar que nem o Nando, você está feliz? Amém. Não coloca o tema da palavra ainda, por favor. Eu vou avisar que não tem sal hoje, mas semana que vem a gente vai ter, tá? Eu vou fazer uma pergunta que alguns não gostam. Quem lembra o tema da palavra da semana passada? Não põe! Parece meus alunos. Igual minhas filhas em casa também. Agora já foi, né? Acabou com a brincadeira. Enfim. Qual foi o tema da palavra da semana passada? Vocês não viram? Portanto, vigiem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia agora em Mateus 25, por favor. Aí eu ia falar para você assim, ó, que eles não deixaram, né? Por isso que eu anoto a palavra toda semana, para quando perguntarem, pelo menos eu tenho uma cola. Anote aquilo que o Senhor falou com você durante o culto. Sempre serve de alimento para a gente. Tem anotações que talvez naquela semana não façam sentido, mas quando eu revisito elas durante um tempo, eu falo, era exatamente isso que eu precisava para hoje. E eu escrevi aquilo há 2 anos atrás. Então anote que o Senhor falou com você. Porque nós somos humanos, a gente esquece. Porque eu esqueci o que eu comi semana passada. Então imagina o que foi ministrado durante 40 minutos. E eu queria ler com vocês, começar lendo com vocês, Mateus 25. Nando começou essa palavra semana passada, lendo Mateus 24. E eu vou continuar ela lendo Mateus 25. E aí quando o pastor Evandro falou da gente pregar esses 2 domingos seguidos, e aí o Nando falou assim, nós vamos pregar uma palavra conjunta, tá? Eu falei, tá, né? Você que manda. Quando alguém te dá o tema é um pouco mais difícil, né? Porque quando você tá ali, você sempre lê alguma coisa e fala, isso aqui dá para pregar. Isso aqui é legal, vou deixar separado. E quando alguém dá o tema, você fala assim, tudo que eu tenho vai ficar de lado e agora eu vou ter que buscar alguma coisa relacionada a isso. Mas o Espírito Santo, ele é maravilhoso e o Espírito Santo falou demais comigo com isso. E é uma palavra que a gente conhece tanto, é um texto tão conhecido por nós, mas que serviu de tão alimento para a minha semana e eu espero que sirva de alimento para você essa manhã. E começa dizendo assim, Mateus 25, 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com um noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo. Mas as prudentes
além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito: eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão apagando. Mas as prudentes responderam: não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas encontraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: em verdade, lhes digo que não as conheço. Portanto, porque vocês não sabem nem o dia e nem a hora. Fechem seus olhos. Espírito Santo de Deus, Pai, nos ensina, Senhor, conforme a verdade da Tua palavra, Jesus, porque aquilo que está na Tua palavra, Senhor, é a verdade, Senhor. Pai, que ela se torne, Senhor, toda a verdade para nós, Senhor. Senhor, traz entendimento, Senhor, aos nossos corações, mas também traz entendimento à nossa mente, Jesus, para que conforme, Senhor, a gente leia a Tua palavra, Senhor, e assim como diz também a Bíblia, Senhor, lâmpada para os nossos pés é ela, Senhor, que o nosso caminho se ilumine através da Tua palavra, Jesus. Senhor, que nós possamos ter sede e fome, Senhor, daquilo que vem de Ti, Senhor. Ah, Jesus, nos encontre preparados, Senhor. Senhor, que esse texto, Senhor, possa ser verdade na nossa vida, não só hoje, mas todos os dias, Deus, em nome de Jesus. Então, esses dois capítulos, 24 e 25, Jesus está falando do fim dos tempos. E aí Jesus vai usar 3 parábolas para ilustrar isso. E o Nando falou da primeira parábola semana passada, que foi sobre o servo fiel e o servo mau. E aí ele vai falar da parábola das 10 virgens e depois ele vai falar da parábola dos 10 talentos. E todas elas, ele está comparando 2 tipos de pessoas. Na primeira, ele está comparando o servo fiel ao servo mau. Na segunda, ele está comparando as virgens prudentes com as virgens imprudentes. E na terceira, ele está comparando o servo que multiplicou o seu talento e o servo que enterrou o seu talento. E nessas 3 parábolas também, a mensagem é parecida. Existe um senhor que vai se ausentar. E ele está lá e ele vai sair. Mas ele também deixa claro que ele vai voltar nessas 3 parábolas. Então essas 3, elas têm o mesmo contexto. Só que nessas 3, ele demora. Esse senhor, ele demora a retornar. Mais do que eles imaginavam. Então eles esperavam que o Senhor se ausentasse e voltasse rapidamente, mas o Senhor, ele demora a voltar mais do que essas personagens dessas parábolas imaginavam. E essas parábolas, elas nos posicionam na história. Elas nos ajudam a entender em que lugar nós estamos. Então a Bíblia vai começar em Gênesis com a criação de todas as coisas. E aí a gente tem aí o pecado, a queda do homem, em Gênesis 3. E aí depois o Senhor escolhe um povo. E dentro desse povo ele escolhe Abraão. E dentro da família de Abraão ele escolhe a nação de Israel. E dentro da nação de Israel ele escolhe Davi. Para da descendência de Davi vir Jesus Cristo. E aí a gente vai ler em João 1,14 que o verbo se fez carne e o verbo habitou entre nós. Então, essa é a primeira vez, se a gente for comparar com essas parábolas, essa é a primeira vez que o Senhor surge, que ele aparece nesse lugar. Então,
se a gente for ver, essa é a primeira vez que o Senhor está surgindo humanamente na história. E aí, Jesus chega, e vocês sabem dessa história. Jesus vem, e ele não vem como as pessoas queriam, porque as pessoas imaginavam que ele vinha para destronar Roma. E na verdade Jesus vem para destronar algo muito maior. Jesus vem vencer um pecado muito maior. Jesus vem vencer o pecado e a morte. Jesus vem apontar para o povo judeu que eles, na verdade, tinham o mesmo pecado que o povo de Roma. Eles não eram tão diferentes assim. E Jesus morre. Só que durante essa ausência de Jesus, ele confia a um povo para continuar propagando a mensagem enquanto ele não volta. E é nesse lugar que nós estamos agora. Nós estamos nesse lugar que o nosso Senhor veio. Ele nos deu uma instrução, assim como lhe deu para todos esses, e ele se ausentou. Então nós estamos como essas pessoas das parábolas. E se eu estou falando das 10 virgens, nós somos as 10 virgens, ok? E nós estamos aguardando o noivo. Eu e todos vocês sentados aqui. Amém? Amém. Mas não é só aguardar o noivo que nos faz prudentes. Porque todas elas estavam aguardando o noivo. Então eu sinto lhe dizer que não é só estar sentado na cadeira de uma igreja esperando o noivo voltar que faz de você uma virgem prudente. Existiam algumas semelhanças entre essas 10 virgens. Todas elas eram externamente virgens iguais. Você olhava esteticamente, você não saberia dizer quais eram as prudentes e as imprudentes. Eram todas iguais. Todas foram convidadas. Mesmo tendo ouvido o chamado, não é suficiente. Todo mundo é convidado. Nenhuma foi deixada fora do convite. Todas foram convidadas. Todas tinham lâmpadas. Mas 10 tinham estruturas dadas. As 10 tinham estruturas dadas pelo noivo para queimar. Todas as 10 tinham a estrutura. Ele não fez diferença com nenhuma. Ele não deu mais para 5, menos para as outras 5. Ele deu a estrutura igual para as 10. Todas estavam com a luz acesa no início. Todo mundo começou com a luz acesa. Todas dormiram. Todo mundo se cansou. A Bíblia vai falar que todas se cansaram e todas dormiram. E o que eu achei muito interessante quando eu estava estudando essa palavra, que alguns teólogos vão dizer que essa parte do dormiram é a nossa vida cotidiana. Ele vai comparar a nossa vida cotidiana. Então é a pessoa que trabalha, é a pessoa que estuda, é a pessoa que tem seus afazeres. Então todo mundo tem a sua vida. Todos vão sair daqui do culto e vão continuar tendo a sua vida. Todos dormiram. E todas estavam esperando o noivo. Então tem algumas coisas que eram iguais para as 10. E quando você olha assim, você fala assim, realmente, as 10 estavam no mesmo lugar. Mas o que aconteceu? O que o Espírito Santo quer falar para nós não é para você olhar para o seu irmão e falar assim, quem é a prudente, eu ou ele? Mas é para você se perguntar, quem eu sou? Nós não estamos aqui para avaliar quem é o outro. O Espírito Santo nos traz aqui para nos autoavaliarmos. Quem sou eu?
E essa foi a minha oração durante toda essa semana. Quem sou eu? Quem sou eu? Quem eu estou buscando ser? Qual delas eu estou buscando ser? Qual a vida que eu estou pagando para ser? Qual é a caminhada que eu estou seguindo? Para qual lado eu estou indo? Para qual caminho tá me levando? Se é para encontrar o noivo ou se é para encontrar as portas fechadas? Porque, meus queridos, uma coisa é certa. Ou você vai encontrar o noivo, ou você vai encontrar a porta fechada. Não existe um terceiro caminho. É isso que eu quero que você entenda. Não existe. Ou existe as prudentes, ou existe as imprudentes. Não existe outro no meio desse caminho. E o que o Espírito Santo falou para mim durante essa semana e quer falar para você essa manhã se posiciona no lugar correto. Porque não tem uma terceira via. Tem duas. Ou você vai encontrar com o noivo, ou o noivo vai falar, eu não te conheço. E esse texto está falando do fim dos tempos. E nós estamos nesse lugar da história. E se o seu coração não está clamando pela volta de Jesus, eu creio que você precisa começar a acreditar nisso. Porque Ele está vindo. E assim como no texto, nós não sabemos nem o dia e nem a hora. E esses 3 textos deixam claro isso, que eles também não sabiam nem o dia e nem a hora. Mas Ele veio. Ele veio. E glória a Deus porque Ele veio. E Ele vai voltar. Mas eu queria falar sobre 4 lições que Jesus nos dá sobre o estilo de vida do fim dos tempos, baseado nesse texto. Primeira lição: o estilo de vida dos fins dos tempos não é sobre intensidade, mas sobre uma constante intensidade. O desafio não é começar queimando, todas elas começaram queimando. O desafio é terminar queimando. Todas começaram queimando. E glória a Deus, todos nós vamos começar queimando. Mas o nosso desafio é terminar queimando. Porque o que é melhor? Você ler 30 capítulos da Bíblia em um dia, ou ler um capítulo da Bíblia em 30 dias. O que é constância? É você ler 30 dias. Porque a intensidade é igual quando você acende o fósforo. Quando você acende, é intenso. Ele faz aquele... Mas se bater um vento, ele apaga. Mas o que importa é a constância, porque o que vai alimentar a chama acesa é a constância, não é o seu tiro. É a constância. Então não barganhe com Deus. Fala assim, olha, segunda-feira eu vou ler 7 capítulos porque dá os 7 dias na semana. E aí amanhã eu não preciso ler, terça eu não preciso ler, quarta eu não preciso ler porque eu já li. Come só segunda, então. O seu organismo não aguenta. Então, a gente precisa entender que a gente precisa manter a luz acesa diante de Jesus. E o que vai manter a nossa luz acesa diante de Jesus é a constância. Em João 15, ele diz, eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Portanto, aí ele fala assim, deem frutos. Deem muitos frutos. Não. Ele diz assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos, portanto, permaneçam. Permanecer é constância. Ele não manda a gente dar fruto, sabe por quê? Porque fruto é consequência de permanência. A permanência não é consequência do fruto, é o contrário.
Se o ramo ele está conectado na árvore, ele vai dar fruto. Agora, se ele der fruto, não vai fazer ele se conectar na árvore. Nessa passagem, Jesus fala mais de 10 vezes, permaneçam, permaneçam, permaneçam. Se não fosse algo importante para o próprio Cristo, ele não repetiria tantas vezes, permaneçam, permaneçam, permaneçam. E se fosse algo fácil também, ele não precisaria ficar repetindo. É porque é custoso permanecer. É porque dá trabalho. E essa própria passagem também vai falar que ele nos poda, porque a permanência também nos leva a podas. Porque permanecer não é fácil. Porque se fosse fácil, gente, essa igreja aqui não iria caber nesse lugar. Porque se fosse fácil, gente, isso aqui, a gente ia ter que pegar o quarteirão. Porque afinal é só eu ir, é tudo fácil e depois no final eu vou para o céu. Olha que coisa boa. Não é fácil. Permanecer não é fácil. Ser prudente não é fácil. Requer trabalho. Ou vocês acham que as 10 prudentes não tiveram trabalho? Ah, tiveram. Tiveram. Então, de acordo com João 15, qual é o nosso trabalho? Permanecer. Permanecer. É lutar contra a sua vontade de não vir. É lutar contra a sua vontade de não ler. É lutar contra a sua vontade de não orar. É lutar contra a sua vontade de não jejuar. É permanecer. O seu trabalho é permanecer. É o que o Nando orou aqui. É buscar a Deus em primeiro lugar. Buscar a Deus em primeiro lugar é permanecer. Em outras palavras, é a mesma coisa. E a resposta do culto de hoje não é amanhã. Tudo que você está ouvindo aqui hoje, a resposta não é amanhã. Glória a Deus se você não está lendo, amanhã você vai voltar a ler. Glória a Deus se você não está orando e você vai voltar a orar. Glória a Deus se você não está fazendo um monte de coisa. Mas a resposta de um culto, ou a resposta de uma vida para Jesus, leva anos. Porque a permanência, a gente só consegue entender depois de muito tempo. Quanto tempo você está permanecendo? Estou permanecendo, buscando ao Senhor há mais de 30 anos. E eu nem cheguei perto de ser uma cristã como Jesus quer que eu seja. Mas a resposta a Cristo não é em um dia, são em anos. Anos. Eu não tenho como medir se aquilo que o Espírito Santo tem falado para você hoje, ou que ele falou semana passada, tá valendo, porque não dá para medir em curto espaço. A gente só mede em longo espaço. Eu vou confessar um pecado. Eu tenho um problema que às vezes eu julgo algumas pessoas, mas só às vezes. Aí eu vejo assim, porque hoje em dia influencer é a profissão, influencer, todo mundo. Aí eu vejo aquelas moças que tiveram filho agora, lançando o livro, Como Educar Seu Filho, com um filho de 1 ano. Eu falo, nossa, ela quer ensinar a educar o filho de 1 ano. Aí eu falo assim, gente, como que uma pessoa... Aí vocês vão jogar junto comigo agora, que a gente peca junto, tá bom? Aí, como que uma pessoa que tem um filho de 1 ano pode me dizer se ela conseguiu ter excelência no trabalho de mãe com um filho de 1 ano? Dá pra gente avaliar com um filho de 1 ano? Não dá, queridos. Não dá. Aí ela casou.
Como ter o casamento dos sonhos? Ela casou faz... Igor e a Kemi poderiam dar essa aula. Como ter o casamento dos sonhos? Casei faz 6 meses, gente. É o sonho ainda. Dá para ter o casamento dos sonhos. Mostrar que em 6 meses. Gente, não dá? Não dá. Aí vem aquele abençoado. É por isso que nós cristãos, às vezes caímos no mau gosto da população. Porque aí vem essa galera que acaba de se converter e aí vira influencer de cristão. E aí quer mostrar que ele se tornou cristão faz 2 semanas e aí ele quer mostrar como é a vida do cristão de 2 semanas. Aí, gente, então, aí depois a gente tem que ficar falando assim, não é bem assim, calma, não, mas da sua igreja, não é que na minha, Jesus não fala isso. Que ele fala. Então, como que a gente avalia se algo deu certo com anos de experiência? São anos de experiência. Anos. Eu tenho 20 anos de casada. Eu ainda acho que eu não tenho experiência para falar sobre casamento. Porque eu sei que tem gente muito melhor que eu para falar ainda. Que trilhou um caminho muito maior que eu. E que eu escuto. Gente, a gente só vai avaliar. É no final. Não dá para avaliar amanhã se o culto foi bom para você. Só vai dar para avaliar se foi bom com anos de experiência. Com anos de experiência. Portanto, permaneçam. Portanto, permaneçam. 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 É só assim que a gente vai avaliar. Quem dava aula nos adolescentes para mim, na época devia falar assim, Senhor, Natália. Mas hoje ela deve falar, valeu a pena, permaneça. Vale a pena permanecer. A gente recolhe os frutos disso. Então nós temos que entrar num lugar de constância. Que sejamos encontrados na constância. Essa igreja aqui está 46 anos pregando a mesma palavra. Está 46 anos formando Jesus nas pessoas. 46 anos. Nós não começamos ontem. 46 anos de pessoas que estão pagando preço. Só essa igreja, 46. Formando Jesus nas pessoas, procurando que pessoas sejam mais parecidas com Ele. 46 anos, gente. E nada contra as igrejas novas, de verdade. Mas existe um frenesi em abrir igreja. Não sei se vocês notaram isso, tem uma em cada esquina agora. Mas busquem pessoas que permaneceram. Pessoas que não se venderam a evangelhos que não estão na palavra. Eu não sei se você já ouviu na internet, mas tem tanta gente pregando besteira. Tem tanta gente inventando palavra que não está aqui. Tem tanta gente pregando mensagem que Jesus nunca falou. Queridos, procurem pessoas que tenham permanecido fiéis a essa palavra. Procurem referências que permaneceram fiéis àquilo que está aqui. Que não se venderam. E existe muita gente boa que permanece fiel até hoje àquilo que está aqui. A sua maior referência é isso aqui. Não é um nome. Não é um sobrenome.
não é uma placa de igreja, mas é isso aqui, ó. Essa é a nossa maior referência. E para você saber se a pessoa está falando algo que é certo e algo que é errado, você precisa conhecer isso aqui. Você só vai saber avaliar se você conhecer o que está aqui. Porque se você não conhecer, você também vai ser enganado. Permaneça. Segunda lição. As insensatas, no versículo 8, disseram às prudentes: dê-nos um pouco de óleo, pois as nossas lâmpadas estão se apagando. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. Óleo não se empresta. E só você pode comprar o óleo. A igreja ela pode te ajudar com a estrutura, mas só você pode comprar o óleo. E elas falaram: nós compramos, vão vocês comprar. E por interessante é que elas foram comprar, ou seja, elas sabiam onde tinha o óleo. Elas não eram desconhecidas sobre o lugar onde estava o óleo, elas sabiam onde tinha óleo, porque elas foram no lugar do óleo. Elas não eram ignorantes ao local onde tinha óleo, elas sabiam onde encontrar o óleo. Todo mundo sabe onde encontrar o óleo. Só que cada um tem que buscar o seu óleo. Óleo não se empresta. Eu amo as minhas filhas, eu daria a minha vida pelas minhas filhas. Eu amo meu marido, eu daria a minha vida pelo meu marido. Mas eu não posso e não tenho como emprestar o meu óleo para eles. Por mais amor que eu tenha, por mais que você ame alguém, você não tem como emprestar o óleo para essa pessoa. Cada um precisa buscar o seu óleo. Óleo não se empresta. Igreja é estrutura, é candeia. A gente te dá a candeia, a estrutura. O óleo depende de você e Deus. Então entende que tem algo que é seu e única e exclusivamente seu. E ninguém mais pode fazer por você, ninguém. O seu pai não pode, a sua mãe não pode, o seu pastor não pode, o seu líder não pode, o seu líder de ministério, o seu líder de pequena família, ninguém, só você. O que nós como igreja podemos fazer, nós fazemos. Nós te damos uma pequena família para você frequentar. Nós te damos uma igreja para você frequentar o culto. Nós te damos a comunhão para você ter comunhão com os irmãos. Mas o óleo depende de você ir comprar. Tanto é que não foi uma comprar para as 5. Todas as 5 tiveram que comprar. Porque eu também não posso ir comprar para ninguém. Cada uma é responsável por comprar o seu óleo. As imprudentes, elas tinham óleo ainda. E se você ler na palavra, você vai ver que ainda tinha óleo. Elas não estavam apagadas em momento nenhum. A Bíblia vai falar que tinha apagado. Elas estavam com pouco óleo. Não era 100. Sabe o que é isso? Esse pouco óleo? É um olhinho para você vir para a igreja, cantar um louvor. É um olhinho para você ir na sua pequena família. É um óleo para, de repente, você ministrar na sua pequena família. Para você orar, de vez em quando. Mas existe um nível, existe um grupo de pessoas que estão orando num nível, mas que estão jejuando num nível que eles estão acumulando óleo para quando o noivo chegar. Ah, irmã, você está orando essa semana toda para quê? Você vai fazer alguma coisa? Eu estou acumulando óleo. Mas você está jejuando, você está passando por alguma coisa? Eu estou acumulando óleo.
O nosso nível é de busca para acumular óleo. Não é para ficar que nem desesperado. Ai, meu Deus, está acabando. Ai, é acúmulo. Para quando o noivo chegar. Não adianta andar com pessoas cheias de óleo. Óleo não se empresta. E às vezes, quando a gente anda com muitas pessoas, a gente fica frustrado. Porque a gente vê que a pessoa está ouvindo a mensagem e a pessoa não muda. E a gente não consegue mudar no lugar da pessoa. A gente tem que esperar a pessoa ir buscar o óleo. E a gente fica orando para que essa pessoa entenda. Querido, você precisa ir buscar o óleo. Em nome de Jesus, que o Espírito Santo toque na sua vida, que você vá buscar o óleo. Terceira lição. A palavra-chave para ter o óleo até o fim. Coloca aí para mim o versículo 8. A gente vai ler o 8 e o comecinho do 9. Então vamos lá. As imprudentes disseram às prudentes: deem-nos um pouco de óleo. Não põe o 9 ainda. Entendeu? Deem a nós um pouco de óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Calma. Agora eu vou ensinar para vocês uma palavra que vai mudar a vida de vocês. Que vai dar Cara, vai ser incrível. É uma chave agora. Que é uma lição incrível para vocês aprenderem a ter óleo. É uma palavra muito importante. Põe o 9. Agora pode pôr. Mas as prudentes responderam? Não. De novo, as prudentes responderam? Não. Olha que palavra. Nós temos que aprender a dizer não. Só tem um jeito de acumular óleo, se você aprender a dizer não. A gente vai ter que proteger o nosso lugar secreto. E a maioria dos nãos não são para outras pessoas, são para nós mesmos. Os nossos nãos revelam as nossas prioridades. Ai, mas eu estou tão cansada, eu queria ficar em casa hoje de manhã. Ai, meu amigo me chamou para sair bem no dia do culto do Canai. Ai, mas aquele menino é tão bonitinho, ele está me cantando. A gente precisa aprender a dizer não. Para ter óleo, a gente vai ter que aprender a dizer não. Não. Ai, mas essas amizades, nossa, mas eles não fazem nada. Eles falam um palavrão aqui, outro ali, mas assim, eles obedecem os pais, né? Não. Ah, mas a gente, né, só deu a mão, não beijou ainda. Não. Não. Eu tentei fazer aqui primeiro para depois chegar lá. Não. Não. Eu nem sabia que ia estar todo mundo hoje, tá vendo? É providência. É que a minha tá ali no meio também. É não. Mas é não para eles e é não pra gente. É não também, né? É não pro cansaço. É não pra, hoje eu vou dormir mais 10 minutos. Eu ia orar agora de manhã, mas eu posso dormir mais 10 minutos. Não! Hoje eu podia ir para a igreja, mas sei lá, né? Semana passada é porque estava chovendo, mas hoje é porque estava muito sol. Não. Teve corrida. A corrida. Não. Não. E olha, teoricamente, eu só falei de coisa lícita. Tirando os... Porque as ilícitas é não mesmo, né?
Seu relacionamento tem que ser resguardado com a sua esposa, né? Você, os seus filhos. Eu só falei coisa lícita. Mas nós temos que aprender a falar não. Tem 10 virgens aqui, 5 prudentes e 5 imprudentes. Mas as prudentes aprenderam a falar não. Se elas não compraram óleo e não se prepararam naquele dia, elas passaram o dia fazendo o quê? Porque se tinham 5 que estavam preparadas, é porque elas se prepararam. Mas se tinham 5 que não estavam preparadas, elas passaram o dia fazendo o quê? Nós não podemos chegar diante de Deus perdendo tempo com coisas inúteis, sendo especialistas no óbvio. Porque aquilo que não tem utilidade para a eternidade é eternamente inútil. Quarta e última lição: ter informações não é conhecer. Ter informações não é conhecer. Eu tenho certeza que o presidente do fã-clube do Neymar tem mais informações dele do que os amigos dele. Mas quem conhece o Neymar? É quem está com ele. É quem está com ele. O presidente do fã-clube pode saber a comida que ele gosta. Todas as lesões que ele tem são muitas. E eu gosto dele, gente. São muitas. Mas os amigos dele que conhecem ele. Vocês podem ter muitas informações sobre mim. Vocês podem saber o jeito que eu falo. Se bobear, tem até gente que me imita. Mas vocês podem saber. Se teve risada, é ótimo. Vocês podem saber o jeito que eu falo. Vocês podem saber o jeito que eu me visto. Vocês podem ter informações sobre mim. Mas vocês não sabem como eu lido na hora da frustração. Como eu lido quando eu estou triste. Como eu acordo. Como eu vou dormir. Sabe por quê? Sabe quem sabe isso? Quem convive comigo, e se está comigo até hoje, gente, é santo. É santo. É um santo. Que tem dias que nem eu me aguento. Tem dias que nem eu. Mas é só quem convive comigo. Porque ter conhecimento, ter informações não é conhecer. Você ter informações de Jesus não é conhecer Ele. Você saber que Ele morreu numa sexta-feira e num domingo Ele ressuscitou. Parabéns! Mas você não conhece Ele, você tem informações sobre Ele. Você vir aqui, domingo após domingo, escutar uma palavra, parabéns, você está ganhando informações. Mas você quer conhecer Jesus, vai andar com Ele. Porque eu só conheço alguém que eu ando, que eu acompanho, que eu convivo. O que vale são os acúmulos, os acúmulos de informações não valem nada, gente, no fim do dia. O que vale? Nada. E nós estamos diante de uma geração conteudista. Adora ler 30 milhões de livros para falar de um assunto. Conhecimento é bom? É excelente. E vocês sabem, eu vivo aqui indicando livro. Eu amo ler. Mas eu não leio para gerar conteúdo, para ter informação. Eu leio para conhecer. Para andar mais perto. Para saber mais quem é Jesus. Estudar, gente. A gente estuda sobre autores que já morreram. Você quer estudar sobre bons autores que morreram? Estuda sobre C.S. Lewis, sobre Tim Keller. Eles, você busca informações. Eles não têm mais nada para acrescentar, eles já morreram. Agora, o autor do livro, esse não. Esse você senta junto. Esse você fala com ele. Esse você partilha com ele. Por que eu vou ficar tendo informação se eu posso sentar e ter comunhão com o que escreveu? Para de lidar com Jesus como se ele tivesse morrido.
buscando só informação. Senta com quem escreveu, conhece dele, ouve dele. O amor de Deus por nós foi tão grande que ele se fez homem para nos conhecer. Entende que ele se fez homem para ter relacionamento conosco, para nos conhecer. E um sinal do fim dos tempos é o engano. E vai ter um grupo de pessoas que não vai conhecer quem é ele. Mas aqueles que têm as suas lâmpadas acesas e que têm óleo, vão ouvir os falsos profetas e vão falar: esse não é ele, porque eu conheço a voz do meu Deus. Esse não é ele, porque eu conheço o jeito do meu Deus. Esse não é ele, porque o meu Deus não fala desse jeito. Não seja enganado. E aí ele vai terminar falando: portanto, vigiem, porque não sabem nem o dia e nem a hora. E a pergunta é muito simples: você está preparado para o retorno de Jesus? As sensatas, elas conheciam um plano de Deus, elas criam no plano de Deus, e elas se prepararam com zelo para esperar por ele até o fim. As insensatas, elas conheciam o plano de Deus, elas criam que o noivo viria, mas elas não se prepararam com zelo para suportar, esperá-lo até o fim. Eu queria que você se colocasse de pé, por favor, chamar o pessoal do louvor. E eu queria que você fechasse os seus olhos. E eu creio que, assim como a palavra diz, todos nós aqui estamos com as nossas lâmpadas acesas. Porque todas as 10 virgens estavam com as lâmpadas acesas. O problema não era a lâmpada acesa. O problema era a quantidade que óleo ainda tinha para que essas lâmpadas permanecessem acesas. Então, a minha oração, que eu quero que a gente ore essa manhã, é para que a gente aprenda a todos os dias e buscar o óleo. Para que quando o noivo vier, ele nos encontre com as nossas lâmpadas acesas. Que a hora que o noivo vier, ele não nos encontre ausentes, indo buscar o que nos falta. Mas que ele encontre em nós lâmpadas acesas, prontas. Que a gente veja o noivo e a gente fale: olha o noivo! Porque só as noivas prudentes viram o noivo chegar. Então que nós sejamos essas noivas prudentes, que os nossos olhos enxerguem o noivo chegando. Que a gente não esteja ausente a hora que ele chegar. Que não seja tarde para nós. Coloque a sua vida diante do Senhor, porque você sabe como está a sua lamparina. Você sabe como está a sua candeia. Porque se elas olharam, elas viram como estava a candeia delas. Elas identificaram que faltava óleo na candeia delas. Ninguém olhou para a candeia delas e falou: ó, falta óleo na sua candeia. Elas olharam para a própria candeia e identificaram: está faltando óleo na minha candeia. Eu preciso de óleo. Então que você olhe para a sua candeia agora. Que você seja aquele que analisa a sua vida. Porque a palavra de Deus nos ensina a analisarmos a nossa vida de acordo com a palavra. Então, que você seja, que o Espírito Santo nessa manhã, ele te instrua e te mostre, porque é ele quem vai te convencer essa manhã do que você precisa. Santo Espírito de Deus, nós estamos aqui essa manhã. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós entendemos essa palavra, entendemos o tempo que nós estamos vivendo, entendemos a mensagem que o Senhor quer para nós, entendemos, Senhor, a voz que o Senhor está falando, Senhor, entendemos que nós precisamos vigiar. Entendemos que nós precisamos olhar para as nossas candeias nesse momento e olhar
se há óleo para continuar queimando até que o Senhor venha. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor. Senhor, Pai, nos ajuda e nos ensina, Senhor, a não esperar faltar, a não esperar acabar o óleo para ir buscar, Senhor, mas nos ensina, Senhor, a acumular óleo, a acumular, Senhor, a Tua presença, Senhor, a acumular, Senhor, da Tua graça, Senhor, a acumular, Senhor, de quem o Senhor é, Senhor, Pai, para quando o noivo aparecer, nós estejamos, Senhor, com as nossas lâmpadas acesas, olhando nos Teus olhos e vendo o noivo vir. Ah, Jesus, nos ajuda, Senhor, a vigiar, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a vigiar, Senhor. Que não sejamos, Senhor, como as virgens imprudentes, Senhor, que perderam o tempo. Que não sejamos, Senhor, como as imprudentes, Senhor, que chegaram tarde demais. Que não foram reconhecidas pelo noivo. Ah, Jesus, nos livra, Senhor, de passarmos a nossa vida, Senhor, inutilmente na Tua casa. Entrando e saindo, sem termos a nossa vida transformada, sem termos, Senhor, as nossas candeias, Senhor, sendo cheias, Senhor. Nos livra, Senhor, disso, Jesus. Que possamos orar, Senhor, não só porque precisamos de algo de Ti. Que possamos jejuar, Senhor, não porque queremos algo de Ti, Senhor, mas porque nós queremos acumular óleo para quando o noivo chegar. Ah, Jesus, nos encontra como o Senhor encontrou as noivas prudentes. Nos encontre pronto, Jesus. Pronto, Jesus, para adentrar ao casamento. E junto, Jesus, adentrarmos a eternidade contigo, Senhor. Que os nossos olhos, Senhor, saiam desse mundo, Jesus. Tira os nossos olhos, Senhor, das coisas que são daqui. Que os nossos olhos, Senhor, estejam fitados, Senhor, na eternidade, naquilo que é eterno. Nos ajuda, Jesus. Que o Senhor seja, Senhor, o nosso bom pastor todos os dias, Pai. Que nós reconheçamos essa Tua bondade todos os dias. Nos leva, Senhor, à intimidade contigo, Senhor. Nos leva, Senhor, a não mais buscarmos informações de quem o Senhor é, mas nos leva, Senhor, a Te conhecer diariamente, Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém.